Timóteo? Timóteo? Ligue seu microfone, Timóteo. Obrigado. E prega a palavra. Obrigado. Muito bem, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus junto com meus irmãos. Essa lição é sobre a nossa motivação, sobre ser seguidores de Jesus sinceros, com motivações corretas que agradam a Deus. Por que é que nós seguimos Jesus? Vamos nos perguntar por que é que somos membros da igreja dele. É porque recebemos comida? Roberto. Será que temos esperança de receber comida por ser membro da igreja? Ou qual é a nossa motivação? Isso pode ser uma coisa um pouco estranha, talvez, para alguns, mas para outros, o quê? É isso mesmo que acontece, mas uma vez no nosso trabalho missionário havia um pregador. Ele pregava ao povo, povão muito grande, o grupo de pessoas necessitadas, realmente. Ele pregava o evangelho, pedia para eles se arrependerem, serem batizados, e ainda acrescentava que os americanos trariam comida e eles poderiam comer à vontade. Que os americanos iriam trazer bombas para irrigar as suas terras e tratores para cultivar as suas terras. E sabe o que aconteceu? Milhares e milhares de pessoas foram batizadas. Isso pode até ser engraçado para alguns de nós. Podemos ficar rindo, mas é a pura verdade. É a pura verdade. Sabe, é que as motivações dessas pessoas eram impuras. Veja em João, o Evangelho de João, capítulo 6. Se lembra, Jesus falava sobre a comida que caía dos céus e essas coisas. Ele disse em João 6, versículo 26 e 27, ele disse: a verdade é que vocês estão me procurando não por causa que viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Se lembra quando Jesus, mais de uma vez, multiplicou os pães, os peixes, e então, por causa disso, muitos iam seguindo Jesus. Muitos seguiam porque foram curados, ou algum membro da família deles foram curados. Ou alguns seguiam Jesus porque Jesus multiplicava os pães. E, na realidade, eles chegaram ao ponto de querer, assim, capturar Jesus e fazer
ele rei sobre eles, porque ele podia multiplicar os pães, né? Não eram simples, com motivações dignas, pelo contrário, seguindo Jesus, né? Seguindo, mas pelas motivações erradas. Isso aconteceu também em outros lugares de trabalhos missionários e é uma dificuldade, né? Porque as pessoas, às vezes, têm motivações erradas. Salmo 78 e versículo 37 diz: porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Com assim um coração dividido, não é? Talvez não totalmente errado a sua motivação, mas uma parte ou a maioria. Ezequiel 33 e versículos 31 e 32, Ezequiel diz: eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em obra. Pois com a boca professam muito amor, mas com o coração só ambiciona lucro. Opa! Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor e tem voz suave e tange bem, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Precisamos nos perguntar, né? Somos seguidores fiéis a Jesus ou até exploradores, não é? Talvez temos outras motivações. Por favor, considere. Talvez nós seguimos porque a igreja nos dá aplausos, honra, aprovações, louvores, uma cadeia de posição, não é? Em muitas igrejas, nós vemos que tem certas cadeiras na frente, lugares de honra, na frente mesmo, para todo mundo ver. E são cadeiras de posição. Devemos sentar. Muitas vezes eles insistem. Senta aí, é seu lugar. Devemos sentar. São lugares de celebridade. Ou talvez sigo Jesus porque a igreja nos pode dar autoridade para mandar sobre os irmãos, não é? Eu sei que, às vezes, o próprio governo manda que a igreja tenha um registro, não é? E então, dentro desse registro, tem exigido, né, para ter um presidente, um vice-presidente, não é?
um secretário, tesoureiro, e todas essas coisas. Mas a verdade é que nós temos um só Senhor, não é? Não é para nós exercer autoridade sobre a igreja que é de Cristo, é ele que tem a autoridade. Toda a autoridade nos céus e na terra, não é? Alguns faziam as suas obras por outras motivações, sabe? Ou para receber honra, louvor dos homens, aplausos, aprovações, exaltação, uma posição, uma honra, uma posição de celebridade, não é? Ou talvez para exercer autoridade sobre as pessoas. Mandar, não é? Foi essa motivação que Jesus estava se referindo em Mateus capítulo 23. Em Mateus 23, 1 até 12, Jesus falava ao povo, todas as pessoas, inclusive os líderes do povo, não é? Os que sentavam naquelas cadeiras de honra. Se sentavam na cadeira de poder, não é? E o que é que Jesus sentiu, pensou, deles tomar esse lugar? Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Moisés foi quem deu a lei, não é? Os primeiros 5 livros do Velho Testamento, escrito por Moisés. Ele é quem deu a lei. E sentar na cadeira de Moisés é sentar na cadeira de poder para mandar o povo. Então Jesus disse: obedecem-lhes e faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem estão dispostos a levantar um dedo para movê-los. Tudo o que eles fazem é para ser visto pelos homens. Por que eles fazem as coisas? Para serem vistos pelos homens. Qual é a motivação deles? Para ser visto pelos homens. Eles fazem seus falactérios bem largos. Um falactério deve ser algum tipo de uma caixinha que eles usavam na testa, ou panos, e enrolado nos panos uma parte do rolo da palavra de Deus, escrito com palavras, mandamentos de Deus, para que eles tivessem na sua testa a palavra de Deus, mas usava isso como uma maneira de se exibir, não é? Serem reconhecidos imediatamente. Quem é que tem uma caixinha, uma coisa aí na testa? Eles só faziam para serem vistos pelos homens. Eles usam as franjas de seus vestes bem longas
não é? Para serem reconhecidos como homens santos de Deus, não é? Eles gostam de lugares de honra. Professor, não é? Nos banquetes, eles gostam desses assentos mais importantes e vão na igreja, na sinagoga, né? Eles só aceitam sentar naquelas cadeiras especiais, só aquelas cadeiras de honra. Eles gostam de ser saudados na praça, ser chamado Abis, não é? Professor, não é? Pastor, padre. Eu recebi um e-mail de uma pessoa querendo dinheiro, né? Essa semana. Ele me chamou de Reverendo Timóteo. Eu fiquei pensando, eu sei bem o que ele está querendo fazer, né? Eu conheço a sua motivação. Eles gostam de ser chamados por nomes, né? Mestre, professor. Mas um só é nosso mestre, professor. Você conhece. É o próprio Jesus. Escuta. Jesus diz: você tem um só mestre, um só chefe. E todos vocês são irmãos. Irmãos. Eu escrevi de volta para aquele que me chamou de reverendo. E eu disse: eu sou um simples escravo de Jesus. Mas eles não param mesmo. Me chama de pastor, aí eu tenho que simplesmente dizer: escuta, eu sou servo, escravo, entre muitos outros servos e escravos. Somos todos irmãos. Não podemos ficar nos elevando, pensando que nós somos melhor, não é? Não podemos. Escute, isso é um pecado, nos elevar, ou até deixar outros nos elevar. Já pensou? Escuta, versículo 9. A ninguém na terra chama de pai. Outros usam a palavra padre, não é? Mesma coisa. Outra língua, só a mesma coisa. Padre, pai, reverendo, superior, não é? Nomes de desequalizar, como se fosse posições entre nós. Sim, há funções diferentes, isso não tem dúvida, né? Mas posições, nós somos todos irmãos. A ninguém chama pai. Vocês têm um só pai, que é Deus. Ele está nos céus. E tampouco vocês devem ser chamados. Não chama ninguém, nem deixa alguém te chamar de chefe, não é? Nomes assim, elevando, exaltando você acima dos outros. Desculpe, eu sou um igual, não é? O apóstolo Paulo ia fazendo suas viagens, Atos 14, 15, 16, por aí. E quando as pessoas assim achavam ele, viam que estavam tentando fazer ele exaltado, Paulo literalmente os pegou pela mão e os levantou, dizendo: desculpe, mas eu sou
igual a você não pode me adorar, não é? Nós somos todos irmãos. E então, ninguém na terra chama de chefe. Não deixa ninguém te chamar. Não deve ser chamado de chefe. Porquanto você tem um só chefe. É o Cristo. O maior entre vocês deve ser seu servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que se humilhar será exaltado. Talvez eles tivessem múltiplas motivações, né? Por exemplo, imagina, talvez alguém tenha 10% de motivação de amar Jesus, seguir Jesus por 10% de boas motivações verdadeiras, seguindo os seus ensinamentos, e 90% de esperança de uma cura, de ser alimentado, ou talvez seja 50%, não é? Eu tenho muita alegria que eu não sou juiz, né, para julgar quanto por cento de motivação pura e impura eu ou você tenha. Mas, na realidade, é uma boa pesquisa, né? Talvez todos nós temos motivações menos do que perfeitamente puras. Será? Talvez, escuta bem, pense comigo. Talvez iniciamos em nossa vida espiritual, na nossa jornada espiritual, com motivações perfeitas. E depois de provar um pouco de honra, as nossas motivações, pouco a pouco, foi se corrompendo. Será? Ou talvez pelo contrário, talvez as nossas motivações no início foram somente erradas, né? Seguimos por querer comida, ou uma cura, ou uma bomba de água, sei lá. E ao passar do tempo, conhecendo Jesus mais, conhecendo o seu amor, a sua paciência conosco, seu perdão, sua misericórdia e graça, a nossa motivação ia pouco a pouco aperfeiçoando. Em que direção vai a sua motivação? Está sendo cada vez melhor, sincero? Ou ao contrário? Eu pergunto. Isso é uma pergunta muito importante. Preste atenção. O nosso motivo importa a Deus? Ele se importa com isso? Nós podemos enganar muitas pessoas, né? Porque a nossa motivação é invisível, ninguém pode ver, né? Podemos esconder das pessoas a nossa motivação verdadeira. Mas será que Deus sabe? Provérbios 16 e versículo 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia
ou espírito, ou coração, ou algumas versões, o Senhor avalia a motivação. Jeremias 12 e versículo 3. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Não é? Arranca os ímpios como as ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Uau! Quanto é mesmo que Deus se importa com a minha motivação? Segundo Timóteo, capítulo 2 e versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Ele sabe o nosso coração. Ele sabe quem está fingindo ser seguidor e quem realmente é de coração um seguidor de verdade. Nós conhecemos Mateus 7, versículo 21 até 23. Jesus disse: nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Pode dizer Senhor, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia do juízo: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Podemos enganar muitas pessoas. Não vamos enganar Deus. Sim, é necessário nós avaliarmos as nossas motivações como se fosse através dos olhos do próprio Deus, não é? Lucas 16 e versículos 14 e 15, os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso que Jesus falava e ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais? Você já ficou ao redor de pessoas que só querem se justificar e condenar os outros? Só se justificando toda hora, se exaltando, se justificando. Jesus disse: vós, fariseus, são aqueles que se justificam e a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o seu coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Deus se importa com as nossas motivações? Quanto é que ele se importa? Quanto é a importância, o valor da nossa motivação, não a própria ação, fazer boas obras por péssimas
motivações. Que tal? Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, Mateus 6, versículos 1 até 4. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos homens. Preste atenção. Tenha cuidado para não praticar suas obras de justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. Por quê? Porque se fazerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Nenhuma recompensa. O quê? Não serão salvos? Não, não serão salvos. O quê? Se praticarmos as obras boas pela motivação errada, nesse caso, para serem vistos, ou talvez pode ser para ganhar benefícios próprios, pessoais, tanto faz. Se estamos fazendo coisas boas, mas pelas motivações todas erradas, o que é o valor? Não tem nenhum galardão, nenhuma recompensa perante Deus. Portanto, quando você dar esmola, não anuncie isso para as outras pessoas. Não deixe ninguém saber. Não fica tocando a sua trombeta para todos olharem, verem. Como fazem os hipócritas, fingidores, não é? Fingem ser seguidores fiéis de Jesus, mas não são. São hipócritas na igreja, na sinagoga, nas ruas, procurando atrair a atenção dos outros. Não faça isso a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Não receberão mais nadinha de Deus. Mas quando você dá a esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua direita. De forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que está feito em segredo, ele vai te recompensar. Novamente, pergunto, quanto vale as nossas motivações perante Deus? Eu fiz essa lição para certos de vocês, pensando em vocês. Mas logo depois de ensaiar, lendo esse versículo, pau, como um martelo me pegando, eu tenho uma confissão. As minhas motivações não são plenamente puras, não. Eu estou confessando. Eu gosto de aplausos dos irmãos. Eu gosto quando você está aí assistindo, agradecendo. Eu estou aqui pedindo perdão, por favor, me perdoe. Pede que Deus me ajude a ter motivações
perfeitas e puras. Eu peço hoje que você também, junto comigo, não fica analisando o seu próximo, aqueles outros. Pelo contrário, fique analisando a sua própria vida, as suas próprias motivações. Por que é que eu faço o bem, não é? Por isso eu desafio a todos nós, e certamente eu, no meio, eu quero desafiar a todos nós a confessar, a admitir, a avaliar as nossas motivações junto com as pessoas que mais nos conhecem. Talvez o nosso cônjuge, ou um irmão com os homens, uma irmã com as irmãs, para avaliarem a nossa motivação. Por que é que fazemos as coisas boas? Para ganhar comida? Para ganhar um trator dos americanos? Para ganhar uma cura? Para ganhar comida multiplicada? Quais são meus motivos honestamente? 50%, 50%? Tente avaliar. Lembre-se, um versículo, acho que é Mateus 5, versículo 16. Para nós deixar a nossa luz brilhar, para que as pessoas vejam as nossas obras. Ok? Para que as pessoas vejam as nossas obras e glorificam a Deus, não a nós. Para as pessoas verem as nossas obras, sim. Mas não com o propósito de nos exaltar, pelo contrário, de exaltar a Jesus, de exaltar ao nosso Deus e Pai. Eu não sou 100%, eu peço perdão, eu quero crescer, eu quero ser completamente maduro em Cristo. Me acompanhe nesse desafio. Eu peço que Deus te abençoe ricamente. Obrigado. Obrigado, Timóteo, pela mensagem. Boa mensagem bem edificante. E essa mensagem vai estar disponível aí no grupo para você rever e compartilhar com outro irmão. Se você tem uma pergunta, pode ficar à vontade, esta é a hora.